No ano 79 d.C., a cidade de Pompeia foi inteiramente destruída por uma intensa chuva de cinzas provocada pela erupção do vulcão Vesúvio. Os vestígios da cidade ficaram perdidos por séculos. De acordo ao National Geographic Brasil, as ruínas de Pompeia foram descobertas no final do século XVI e apenas em 1763 encontraram uma inscrição que permitiu identificarem o local. As camadas de cinzas e lava petrificada protegeram as construções e objetos dos efeitos do tempo. Porém, o mais impressionante é que os ossos e o formato dos corpos também foram preservados, permitindo não apenas uma visão detalhada de uma cidade dos tempos da Roma antiga, como também um retrato preciso sobre o dia em que foram dizimados. A cidade foi construída nas margens do vulcão Vesúvio, próximo de onde atualmente se localiza Nápoles, ao sul da Itália. Estudos e descobertas arqueológicas recentes indicam que aquela região começou a ser habitada em algum momento da Idade do Bronze, entre 3000 e 1200 a.C. Existem poucas informações sobre o nome original e os primeiros habitantes. Sabemos que ela foi ocupada por diferentes culturas em diferentes momentos de sua história, sendo dominada pelos romanos por volta do século IV a.C. Neste período, os sanitas foram derrotados e Pompeia se tornou um protetorado romano, termo que se refere a um território autônomo que é protegido por um estado ou governo mais forte. O fim desta autonomia ocorreu por volta do ano 80 a.C., quando uma rebelião interna foi controlada por soldados romanos que se instalaram definitivamente no local. Com este fato, teve início o período de maior prosperidade da cidade de Pompeia. Os portos eram utilizados para a entrada e saída de mercadorias, além de atender a demanda das cidades vizinhas, exportando azeite de oliva, azeitonas, uvas, vinho, trigo e especiarias. Os grandes centros concentravam aproximadamente 12.000 pessoas, garantindo um comércio diversificado, além de templos, casas de banho e arenas para a realização de jogos com gladiadores. 17 anos antes da erupção, em fevereiro de 62, ocorreu um tremor de terra que provocou uma grande destruição. Hoje sabemos que este fato antecede uma erupção. Outra informação curiosa é a de que Sêneca, o renomado filósofo estoico, escreveu sobre a morte repentina de 600 ovelhas. Neste período, os habitantes não possuíam o conhecimento de que, provavelmente, os animais sucumbiram ao aumento repentino do dióxido de carbono. Os registros da erupção variam nos detalhes, mas todos apresentam as mesmas características. A tragédia se estendeu por 2 dias, tendo início em 24 de agosto de 79. A única testemunha que relatou os momentos anteriores à erupção foi o orador e jurista, Caio Plínio. De acordo a ele, nada naquela manhã indicava o que estaria por acontecer. No início do entardecer, uma explosão lançou uma coluna de grande altitude, da qual cinzas começaram a cair e a cobrir toda a região. Os resgates, o medo e as fugas tiveram início. Em determinada hora da noite, o Monte Vesúvio impulsionou compostos de gás quente, nuvens e rochas a uma altura de até 30 quilômetros. Neste momento, os habitantes mais próximos começaram a ser dizimados e as construções cobertas pelas cinzas. Quem observava as luzes de longe as interpretou como um incêndio. A partir deste momento, tudo ocorreu rapidamente. Os compostos expelidos eram densos e de temperatura intensa, destruindo as estruturas em seu caminho e sufocando os habitantes. Paralelamente, tremores e um grande maremoto teve início. Estudos mostram que aproximadamente 2.000 pessoas não morreram pelos rios de lava, mas por uma enorme nuvem de cinzas e gás decorrentes do evento. Estas nuvens alcançaram a temperatura de 100 graus Celsius e envolveram toda a cidade por um período de 17 minutos. No início, os habitantes não entenderam a proporção do que viria. Quando se deram conta, não havia mais tempo para a reação. Todos foram sepultados sob um manto denso de cinzas e rochas derretidas. Detalhes daquela tragédia foram assustadoramente preservados. Com o passar dos séculos, os corpos se decompuseram, deixando cavidades no solo onde estavam enterrados. Estas cavidades representavam a forma do cadáver no momento da morte. Durante escavações realizadas no século XIX, arqueólogos encontraram estas cavidades e tiveram a ideia de preenchê-las com gesso
para obter uma réplica precisa dos corpos. Como resultado, até hoje podemos ver estátuas que capturam a angústia e as expressões de medo das pessoas que não conseguiram escapar. No ano de 1997, a cidade foi nomeada um Patrimônio Histórico da Humanidade. Considerado um importante centro turístico da Itália, as ruínas recebem mais de 2 milhões de visitantes todos os anos. Este foi um vídeo sobre a cidade de Pompeia, a erupção do Vesúvio e as vítimas desta tragédia. Para receber mais conteúdo como esse, curta o vídeo e se inscreva no canal.